Vamos começar falando também de reta final para as eleições municipais e hoje um novo levantamento do Instituto Paraná Pesquisas mostra a intenção de votos na disputa pela Prefeitura de São Paulo. Vamos dar uma olhada nos números aqui agora para você que nos acompanha. Pode pôr aí na nossa tela para a gente contar para vocês. Temos aí? Temos os números? Vamos lá então. Nessa pesquisa do Instituto Paraná Pesquisas, Ricardo Nunes aparece com 51,7% das intenções de voto, Guilherme Boulos com 39,6%. Brancos e nulos, 5,3%, não sabem ou não responderam, 3,4%. Como é de costume de praxe, recebo aqui Murilo Hidalgo, que é presidente do Instituto Paraná Pesquisas. Murilo, seja muito bem-vindo. Prazer recebê-lo aí mais essa semana, está quase acabando, hein? Quase acabando. Quase acabando. Respira fundo. Olha, Murilo, conta pra gente o que mudou em relação à semana anterior e o que a pesquisa captou desta vez. Olha, não mudou, primeiramente, boa tarde, uma satisfação estar na PAN novamente. Não mudou praticamente nada. O quadro do segundo turno, ele vem estável. Muito estável, praticamente não aconteceu nenhum fato que possa dizer se o candidato cresceu ou que ele caiu, está tendo uma tendência na eleição. É um quadro muito estável que, ao meu ver, só vai mudar no dia. Sim. No dia você pode ter certeza. Ou o Ricardo ou o outro vai amanhecer 2, 3 pontos para cima ou para baixo. Sim. É isso. Agora, a gente percebe também, então, diante dessa estabilidade, os fatos envolvendo as chuvas das últimas semanas e a queda de energia, a suspensão e o difícil trabalho, né, que foi realizado pela Enel, que não atingiu as expectativas, tudo isso, de alguma forma, não influenciou o resultado de Ricardo Nunes, como esperava a campanha de Guilherme Boulos. Não mudou absolutamente nada. Esse resultado, ele é exatamente igual desde agosto. Desde agosto, a gente vem pesquisando um possível segundo turno entre Ricardo Nunes e Guilherme Boulos e o resultado é muito estável. Na verdade, você vê que o Boulos cresceu 4 pontos e o Ricardo se mantém nos 50. Quer dizer, essa é uma vantagem que dá ao prefeito, que em momento algum, desde agosto, no segundo turno com Guilherme Boulos, ele caiu de 50%. Vamos lá abrir o espaço aqui para as perguntas. Quem quer começar? Vai lá, Gani. Vamos lá, Murilo. Há relatos de que pessoas votaram no 13 ao votar no Guilherme Boulos no primeiro turno. Se essas pessoas votarem corretamente agora, o quanto que poderia aumentar esse percentual do Guilherme Boulos? Seria algo expressivo ou não? Não. E eu te digo por que não. Na verdade, se a gente for ver a comparação das pesquisas de agosto, o único candidato que cresceu é o Guilherme Boulos, pode ser em cima disso. Mas, ao mesmo tempo, teve muitas pessoas, não na mesma quantidade, se não me engano, metade, que votou 13, metade votou 22. E votou outros números também. Então, quer dizer, você não pode fazer o comparativo. Sim, perfeito. Por um número só. Se você somar o que votou 13, o que votou 10, o que votou outras coisas na coligação do Ricardo, vai chegar muito próximo. Não foi assim uma enxurrada de votos que você diria assim, ele, certo, é suficientemente para ele passar. Não. Ao nosso ver, o que precisa acontecer? Se não acontecer um fato muito forte nas eleições, nesses últimos 4 dias praticamente estão faltando, é um quadro muito estável, muito difícil para o Guilherme Boulos. Não quer dizer não vai ganhar, é simplesmente uma pesquisa. Mas as pesquisas, de uma maneira geral, têm mostrado uma vantagem muito grande para o candidato Ricardo Nunes. Murilo, rapidamente, a nossa equipe vai ajustar o seu microfone, que parece que a conexão não está muito legal. Enquanto isso, eu vou manter na análise aqui com os nossos comentaristas. Piperno, te surpreende o fato de a questão da chuva e da falta de energia elétrica não ter impactado o resultado do Ricardo Nunes, como esperava a campanha de Boulos? Não surpreende não, Evandro, porque, inclusive, o prefeito deu respostas muito rápidas, né? E veja, eu até vi uma pesquisa, mais ou menos uns 10 dias, logo após as chuvas, né, que apontava que mais ou menos 2/3 da população, 67%, 68%, atribuíam a culpa à prefeitura, 18% ao governo do estado, 17% ao governo federal. Imediatamente eu também vi respostas muito rápidas aí do prefeito, dizendo que, enfim, o contrato não era com a prefeitura e que, portanto, né, não tinha lá muita margem para resolver isso aí. Agora, me chama a atenção, Murilo, que na primeira pesquisa que vocês fizeram, após o primeiro turno, em votos válidos, a diferença pró-Ricardo Nunes era de 15 pontos. Se eu não estou enganado, 57,5, 42,5. E agora, essa diferença é de 13 pontos alguma coisa. O que me sugere o seguinte, né? Embora o prefeito, em alguns outros levantamentos, possa ter caído 3, 4 pontinhos aí e tal, o candidato Boulos ficou
empacado por conta da questão da rejeição, né? Exatamente. Nós temos, inclusive, a linha do tempo. Vamos trazer a linha do tempo para mostrar de que maneira se comportaram os candidatos nas últimas pesquisas do Instituto Paraná. Então, se a gente levar em conta, desde a primeira, lá em 23 de agosto até agora, ó, há uma manutenção ali do resultado de Ricardo Nunes e uma melhora aí de Guilherme Boulos em relação aos comparativos anteriores. De que maneira que isso aqui serve para exemplificar o que foi questionado ali pelo Piperno, hein, Murilo? Exatamente. O grande problema do Guilherme Boulos hoje, ao nosso ver, que em cima de indeciso ele não ganha mais a eleição. Porque esse branco e nulo que aparece aqui, praticamente é o branco e nulo que vai aparecer na urna. É 2% a menos. A história mostra isso. Então ele não ganha a eleição em cima do indeciso das pesquisas. Ele precisa tirar voto do Ricardo Nunes, que é um feito muito mais difícil. Não é ganhar o indeciso, mas sim tirar o voto do adversário. E a rejeição. E a rejeição dele, que é maior que é a do Ricardo Nunes. Vamos dar uma olhada, então, na rejeição dos candidatos para a gente poder exemplificar. Se a gente olhar, então, para Guilherme Boulos, a rejeição dele chega hoje a 48,1%. De Ricardo Nunes, 37,3%. Mas tem uma questão interessante aqui, viu, Murilo? Que a rejeição de Ricardo Nunes estava bem menor se a gente olhar lá no primeiro turno. Ela cresceu muito nesse segundo. Por quê? Cresce, por quê? Porque o eleitor do Boulos agora rejeita só o Ricardo Nunes. Não existe o Pablo Marçal. Tá. Então a rejeição dos seguidores do Guilherme Boulos era pulverizada. Era pulverizada. E o Pablo Marçal recebia quase tudo. Era uma enxurrada nele e um pinguinho aqui no Ricardo Nunes. Isso. Como o Marçal saiu da jogada, aí o canhão se votou para o Ricardo Nunes. Como a rejeição do Guilherme Boulos também aumentou. Porque muitos eleitores do Ricardo Nunes rejeitavam, que era o campeão de rejeição, que era o Pablo Marçal, nas últimas pesquisas. Então, agora, essa troca. Certo? Mas olha, o que vale salientar, a diferença é muito próxima do percentual do número de votos também, né? É aqui verdade. Está dando 11, lá dá 12. Praticamente igual. Interessante. Fala, Gustavo Segré. Uma das questões que parece assustar um pouco a candidatura do Nunes é a possibilidade que muita gente, confiante de que a pesquisa está dando muito tranquilo, não se apresente a votar. Isso não pode ser um risco para o Nunes? Olha, pode ser, mas como a vantagem é considerável, ela pode diminuir. É muito difícil esse volume total não comparecer. É muito difícil, certo? Pode diminuir, mas também não acredito. Por quê? O feriado está longe. O feriado não está próximo. Se dissesse assim, o feriado é terça-feira, feriado prolongado. Mas o feriado é no outro fim de semana, né, após as eleições. Sim, né? Para aproveitar o feriado tem que tirar férias, né? Na verdade, não é um prolongamento de feriado. E o feriado vai cair no sábado. Cai no sábado também. Então, quer dizer, eu acho que nesse aspecto, não. Outra coisa, ao nosso ver, o número de abstenção vai aumentar. Para os dois lados. Por que vai aumentar? Porque não tem o vereador. O vereador é que dá vida à campanha. O vereador é que liga para o eleitor. Pelo amor de Deus, vá votar, vote em mim, não sei o quê, leva seu pai, leva sua mãe. Quem faz muito volume, quem tem o contato individual com o eleitor é o vereador. Você sabe que ontem nós conversávamos aqui na Sabatina com o candidato Ricardo Nunes do MDB e ele mencionava o quanto os vereadores tiveram importância no primeiro turno para ele, porque como o resultado foi muito apertado, ele falou, aquela coligação com aquela quantidade de gente fazendo campanha diretamente nos bairros e pedindo votos para si e para mim, fez muita diferença ali naquele resultado muito apertado que nós acompanhamos. Não tenho dúvida. Quem deu a vitória ao Ricardo Nunes no primeiro turno... Além do Tarcísio, foi a rua. E a rua, te diria que é 70% os vereadores e apoiadores dos eleitorais. Mas principalmente os vereadores, que a aliança dele tinha muito mais do que os outros. Principalmente o Pablo Marçal, que praticamente não tinha ninguém. Vamos lá com o Zé Maria Trindade, que também tem uma pergunta para você, Murilo. Vai lá, Zé. Pois é, Murilo, salve. As campanhas têm pesquisas muito mais focadas, né, muito mais setorizadas, e é isso que fez o Boulos assinar essa nova carta ao povo de São Paulo. Ali eu percebi que nas pesquisas do partido, né, que não são publicadas, são para um consumo interno, indica que ele tem uma certa dificuldade ali na chamada nova classe média. A sua pesquisa percebe exatamente as resistências ao Boulos e que deu essa estabilidade impressionante ao Nunes? Com certeza. Eu acho que o principal fato é a rejeição dele. Acho que a rejeição dele hoje é o principal fator de crescimento dele. Se ele tem 48% que rejeita, é muito difícil ele atingir o resto em 100%.
é muito difícil. Quer dizer, então ele tentou durante o primeiro turno, tenta até hoje, baixar a rejeição. Mas quanto mais ele tem que ser incisivo, que ele tem que ser até, entre aspas, agressivo com o Ricardo Nunes, ao mesmo tempo isso pode tirar voto, como pode aumentar a rejeição dele, né? Sim. Bom, agora, o Murilo, o que pode fazer esse cenário se modificar nessa última semana? Porque a gente tem percebido, por exemplo, Guilherme Boulos indo, né, por tudo ou nada, ali em termos de sabatinas, debates, né, com um discurso mais acalorado em relação a Ricardo Nunes. Ele também intensificando a campanha dele com os eleitores diretamente. Aliás, tenho até um recado para dar para vocês. A gente começou a semana de sabatinas nesta segunda-feira, justamente para trazer as últimas análises dos candidatos a respeito dos temas, para você se preparar para o segundo turno. Nesta segunda-feira, nós entrevistamos o candidato do MDB, Ricardo Nunes. Hoje seria o dia do candidato do PSOL, Guilherme Boulos. Ele seria entrevistado às 10 horas da noite, ao vivo, aqui na Jovem Pan, numa sabatina montada por mim e por, né, outros integrantes aqui da nossa bancada. Mas, nesta tarde, na verdade, nesta manhã, o candidato Guilherme Boulos comunicou aqui à direção da Jovem Pan que não viria mais à sabatina, porque vai intensificar e manter a agenda de campanha dele nesse dia a dia, nessa reta final, antes do segundo turno. Então, a sabatina que seria feita hoje com Guilherme Boulos foi cancelada a pedido do próprio candidato do PSOL, que não virá mais para ser entrevistado aqui por mim e pelos nossos analistas e comentaristas. Então, o que pode mudar nessa reta final e de que maneira que você entende o comportamento de ambos os candidatos a partir disso? Olha, o que pode mudar, ao nosso ver, é um fato novo. Precisa ter um fato. Sem fato, se continuar com as mesmas denúncias, com as mesmas conversas, facilita demais o prefeito Ricardo Nunes. Porque os fatos, eles vêm se repetindo, as histórias dos debates, elas vêm se repetindo. Então, aquilo para o público que assiste, porque é um público fixo que assiste, é que nem futebol, é um público fixo que assiste. Então, para esse público que assiste, já está claro o que vem. Precisa ter um fato novo ou uma catástrofe natural. Eu te diria que seria uma nova queda de luz na véspera da eleição. Sim. Quer dizer, chover no sábado da eleição para domingo, daqui 2, 3 dias, como choveu lá atrás, certo? Que poderia daí a gente ter uma eleição improvável. Mas sem isso teria que ter um fato novo e rápido, né? Não vai ser um fato na sexta-feira à noite ou no sábado que mude a eleição. Esse fato precisa acontecer o quanto antes, né? Alguém tem mais? Vai lá. Não tem uma espécie de erro na comunicação do Boulos quando ele faz uma publicação para todo mundo dizendo eu quero entrar na tua casa? Com todo o histórico de ele participar em movimentos que faziam invasões de propriedades, não é uma questão que dá autorização, um meme famoso e complemento. A própria campanha do Nunes utilizou jovens nos transportes públicos, jogando a culpa dos apagões no Nunes. O que de alguma forma está errado, porque não dependia. Mas é uma fake news que parece que as autoridades eleitorais não deram muita importância. Isso não pode conspirar contra a própria campanha do Boulos? Ele está tentando pegar um outro público. Eu não acho muito errado, não, porque ele está tentando, pode virar memes, pode, mas ele precisa entrar nesse outro público. O público dele ele já tem. Ele está buscando o outro eleitor. Talvez com esse discurso ele esteja buscando. Se vai dar certo ou vai dar errado é uma outra história. Entendi. Mas, ao meu ver, é uma tentativa, porque o Boulos tem que tentar. Todas as tentativas do Boulos são possíveis e tem que acreditar, eles têm que acreditar, certo? Já o Ricardo Nunes, como a gente diz, nesses últimos 4 dias tem que jogar para o lado. Cada minuto que passa é uma vantagem para ele. Aliás, é por causa dessa estratégia, né, de passear pela casa dos eleitores, de entrar na casa dos eleitores, que Guilherme Boulos não virá aqui à sabatina da Jovem Pan. Fala, Piperno. Então, Murilo, é claro que vocês devem ter uma longa série histórica de pesquisas e análises, principalmente, né? E você não acha que até por conta dessa rejeição elevada e também da idade, o início de carreira político do Boulos está muito parecido com o do Lula lá atrás, candidato a governador, perdeu, depois presidente, perdeu e tal, mas no meio, né, tempo deputado bem, enfim, muito bem votado, e gradualmente ir trabalhando isso? Não tenho dúvida. Eu acho que a estratégia dele nessa eleição, independente se ele vir a ganhar ou perder no domingo, a estratégia foi correta. Não tenho dúvida que hoje o sucessor natural do Lula é o Guilherme Boulos. E ele segue o mesmo caminho, disputou 1, 2, 3, vem disputando a eleição, vem tentando mudar o perfil, diminuindo rejeições, mostrando que não é o que o marketing, ou o que seja mesmo, das outras campanhas tende a dizer o que ele é, certo? Tentando mudar isso. Não tenho dúvida que é uma construção, que o Guilherme Boulos está em construção principalmente pela idade dele. Ele é um político jovem.
Vai lá, Quero, Gani, sim. arremate. Murilo, no primeiro turno, Paraná Pesquisas cravou o resultado praticamente. Vocês fizeram um excelente trabalho, parabéns. No segundo turno, se ocorrer algum erro, mesmo que o Nunes ganhe de acordo com a pesquisa, o senhor acredita que o erro será mais votos para o Nunes ou para o Boulos? E uma sugestão e uma pergunta. Para presidente 2026, vocês já vão colocar Tarcísio e Marçal na mesma pesquisa também? Boa pergunta. Quanto a acertar ou errar, é muito difícil. Todos os institutos de pesquisa, não só a Paraná Pesquisas, tentam fazer o melhor. Sim. É muito difícil fazer uma projeção, porque como está estável, é muito difícil de você prever quem vai ter a subida. Se você dissesse assim, a cada pesquisa está diminuindo 1, 2 pontos, eu te diria, com certeza, Sim. na eleição vai diminuir. Mas... Ou se estivesse ampliando, eu te diria, vai ampliar. Mas como está estável, eu acho muito difícil. Sim, eu te diria que no final vai ficar muito próximo. Os institutos de pesquisa traz a terão pesquisa de intenção. Mantém a pesquisa de intenção aqui para a gente falar nessa reta final, né? Exatamente para mostrar por que está essa estabilidade. Justamente porque Nunes está conseguindo se manter dentro dos 50, inclusive com a margem de erro, né? Cai um pouquinho se a gente colocar a margem de erro aqui, mas ainda se mantém. E Guilherme Boulos com os 39. Pode continuar, Murilo. Exatamente. Se você for ver, assim, ao nosso ver, vai chegar muito próximo disso. Eu diria que 1, 2 pontos para mais ou para menos. Não vai ter uma variação da última pesquisa, certo? A não ser que tenha uma catástrofe natural ou que tenha alguma bomba no último debate. Mas eu acho pouco provável que se tivesse essa bomba, ela já teria saído. Sim. Não vai deixar para sexta-feira à noite e às vezes não dá tempo da população de São Paulo como um todo ficar sabendo. O Boulos disse que traria uma informação bombástica aí para contar. Pode ser que isso aconteça ali na quinta-feira, né, no debate, ou talvez na sexta, muito próximo da eleição. Da mesma maneira que fez Pablo Marçal com um laudo que acabou, na verdade, significando um tiro no pé, porque era um laudo falso, né? Exatamente. Então, mas assim, pela experiência, o que tivesse que ser muito grave, já teria que ter vindo. Se ao mesmo tempo está segurando, qual é o problema? Lá na frente, será que todo mundo toma conhecimento? Não vai achar que foi um replay da estratégia do Pablo Marçal? Quer dizer, então, é uma interrogação que fica. Mas sem um fato novo, difícil nesse momento para o Guilherme Boulos. Para arrematar, vocês vão fazer pesquisa colocando Tarcísio e Marçal? Isso que ele falou, com certeza. Não tem como. Você tem que fazer um cenário, só relembrando. Se há 4 anos atrás eu viesse aqui nessa mesma época, se tivesse feito essa mesma pergunta e eu dissesse para você que eu ia colocar o Lula nas pesquisas, o Lula estava preso em Curitiba e estava inelegível. Virou depois candidato e ganhou as eleições. Pois é. Eu te digo, todas as pesquisas ainda precisam contar Jair Bolsonaro, cenário sem Bolsonaro, com Tarcísio, com Pablo Marçal. Hoje não tem como. Hoje não tem mais como. Tanto para governador do estado. Acho que o Pablo Marçal ele deve entrar tanto para a presidência quanto em cenários de governador de estado. Murilo, muito obrigado mais uma vez. Bom, na terça-feira que vem eu não te recebo mais, porque aí a eleição já vai ter acontecido, né? Que 2 anos. Um abraço. Bom trabalho para você. Obrigado aí por essa trajetória de números aqui conosco. Eu que agradeço a Jovem Pan. Imagina, as portas estão sempre abertas para você.